Gente, muito bom dia. Eu sou o Sensei Milton. Eu dou aula no Colégio Educazione, no Colégio Espaço Alfa, no Colégio Giordano. Dou aula na Academia Judô Genioli. E dou aula quando o nosso Sensei precisa, né? Para que alguém que substitua ele lá. A gente dá aula no Centro Esportivo de Pirituba. Bom, eu vou tentar ser bem conciso. E mesmo assim eu vou só estar arranhando a superfície do que é o judô. Só para que alguns pais tenham um pouquinho mais de noção do que é o judô, seus princípios técnicos, o quanto ele ajuda na educação e na formação do ser humano, tá bom? Uma rápida apresentação. Eu sou o Sensei Milton, como falei para vocês. No Educazione, somos eu e o Sensei Robinson. O Sensei Robinson eu deixei assumindo a unidade do infantil e eu estou assumindo a unidade do fundamental, tá? Ambos somos para faixa preta, primeiro dan, Shodan, da Liga de Judô Paulista, tá? O nosso sensei é o Sensei Rocha, ele é atleta master, ele ainda compete, então ele é atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, já foi atleta do Pinheiros, já foi atleta da Portuguesa, entre outros clubes. Ele já foi atleta da Seleção Brasileira e ex-Seleção Brasileira. A única competição que ele não participou foi as Olimpíadas, ele chegou muito próximo, perdeu simplesmente para alguém que chama-se Rogério Sampaio, quem acompanha o judô sabe quem é. Mas de outras competições ele tem todos os títulos, inclusive ele é bimundial master, bicampeão mundial master, e dos títulos sênior ele tem praticamente quase todos ali, tá? Isso é só para vocês saberem de onde vem o nosso judô. Nós somos, cada um dá aula nas suas diversas escolas também, mas nós somos uma equipe, participantes de uma equipe, da equipe Judô Genioli. Somos eu, Sensei Robson, Sensei Getúlio, Sensei Laura, Sensei Ângela, e tem o Clóvis, que ele não é Sensei ainda, ele é faixa marrom, mas ele já tem uma vasta experiência e logo logo vai ser um novo Sensei, tá? Eu também sou atleta de competição, tenho diversos títulos, mas títulos regionais, não tenho títulos internacionais ainda. Pretendo buscá-los quando eu voltar a treinar com frequência para competição, tá? O judô em si. Eu sempre falo sobre a Unesco porque é uma verdade, vocês podem pesquisar, fiquem à vontade, tá? Para quem não sabe, a Unesco é um braço das Nações Unidas, da ONU. E é o braço relativo à parte de educação, ciência e tecnologia. E a Unesco declarou, já é parte da Unesco, né? Fundamentado o judô como o melhor esporte de formação inicial para jovens de 4 a 21 anos. Por quê? Porque ele permite uma formação integral, não só física, tá? É uma formação física, sim, também, mas ele promove melhoras, como diz aí, psicomotoras, de relacionamento, melhoras em relação ao convívio em sociedade, melhoras em relação a respeito, educação, enfim. Isso dentre diversas outras coisas que, assim, eu demoraria horas para poder falar só desse tópico. O Brasil é uma das maiores potências de judô mundial, tá? O Brasil já foi o 6º maior judô do mundo. A gente tem uma competição de judô no mundial, que é a competição por equipes, o Brasil já conseguiu ficar em 6º. O Brasil é sem dúvida nenhuma um dos 10 maiores judôs do mundo, tá? Inclusive tem equipes do Japão, por exemplo, que é o maior judô do mundo. Muitas vezes eles preferem vir treinar com o pessoal do Brasil, que tem um judô muito mais próximo, muito parecido com o deles, do que treinar com o pessoal que está próximo deles ali do lado. Ou seja, eles gastam mais dinheiro para fazer viagem para cá, para poder treinar com a gente, para você ver a importância do judô brasileiro. Ele é o esporte olímpico que mais trouxe medalhas ao Brasil disparado, tá? O 2º lugar ainda fica bem longe. E o judô é um dos esportes mais procurados por crianças e adolescentes. Na verdade, os pais procuram muito, as crianças adoram, os adolescentes adoram, mas os pais procuram justamente porque o judô ele já está muito bem inserido dentro das escolas, principalmente escolas particulares. Infelizmente, ainda é muito pouco em escolas públicas. Deveria ser muito mais, ajuda muito. O judô ajuda muito na formação do indivíduo. Mas, enfim. Ele melhora. Esses são um pouquinho só dos benefícios, há muito mais, tá? Mas esses são só um pouquinho. Melhora no aspecto cognitivo e na motricidade, ou seja, mobilidade, motricidade, cognição. Quer dizer que eles vão melhorar bastante a parte de mobilidade, da parte física mesmo, de saúde, de exercício. Vão ter muito mais estímulos motores, o que vai ajudar eles a muito mais quando eles forem adolescentes e adultos, tá? E isso também eles vão levar para fora do dojo.
As crianças que fazem judô, muito normalmente e muito comumente, eles têm uma melhora no aspecto cognitivo e uma melhora no rendimento escolar muito grande. Tá? Isso a gente fala porque a gente tem o feedback das professoras e dos pais também. Ajuda na socialização, tá? O judô, quando você luta lá, para quem gosta de competição e tudo mais, você luta com seu amiguinho lá, com seu adversário lá dentro e acabou, é você e ele. Mas na hora de treinar, você sempre vai treinar em grupo. Na pior, entre aspas, das hipóteses, vai treinar você e mais um. Então você sempre vai estar em convívio com o grupo. E ali você tem que aprender que você, não é só a sua opinião que importa, a sua opinião importa, mas não só ela. Você aprende que existe respeito, existe disciplina, existe educação. Você tem que respeitar o seu amiguinho tem que te respeitar. Você consegue entender que existem diferenças. Isso tudo traz uma melhora muito grande no aspecto de convivência em grupo, tá? Aumenta muito a autoconfiança também. Isso é mais uma coisa nítida que a gente tem um feedback dos professores e dos pais também, tá? Uma criança que às vezes ela tem uma dificuldade de socialização, com o judô ela consegue pegar isso por toda a dinâmica do judô, do que envolve, dos valores que a gente passa, tá bom? Então é uma melhora muito grande, eu digo não só dentro do dojo, para a vida dela de uma forma geral, para todos os lugares onde ela estiver. Auxílio na prevenção de quedas, isso é... gente, tudo isso que eu estou falando não é só para as crianças, tá? A gente está direcionando para as crianças aqui, mas é para criança, jovem, adulto, para todo mundo que faça judô. E auxílio na prevenção é uma das coisas que os adultos se beneficiam muito, mas as crianças já fortalecem isso desde criança, desde pequenos, tá? Então, a prevenção de quedas, a gente tem uma das técnicas do judô, são várias, que a gente chama de ukemi. Ukemi é basicamente técnica de amortecimento de quedas. Então eles aprendem como preparar o corpo para cair. Porque o judoca, ele cai e levanta. Para quem já viu o judô, a gente faz projeções, o amiguinho vai lá e joga, né, entre aspas, né, não é joga, é uma projeção do amiguinho para fazer a técnica, aí depois é a vez do outro fazer. Então eles aprendem a como cair no tatame, como preparar o corpo para cair, por isso que eles não se machucam, por isso que é uma coisa plasticamente até bonita, tá? Só que isso, eles não ficam só no judô, eles levam para a vida, porque é tão repetidamente, é tão repetido, que aquilo fica gravado na mente das crianças e de todo mundo que faz judô. Então, Deus nos livre, alguém cair um dia na rua ou sofrer um acidente, muito normalmente o judoca é aquele que vai se machucar muito menos ou nem vai se machucar, porque ele prepara o corpo para aquela queda, não que ele pense, porque ele já fez isso tanto na vida dele que aquilo vira uma coisa automática, tá? O fortalecimento do respeito, disciplina, organização, depois eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas eu já deixo bem claro agora que valores do judô a gente não negocia, tá? Seja com escola, seja com direção, seja com coordenação, seja com pais. O judô só é o que é, só é reconhecido pela ONU e por várias outras instituições, porque o judô preza muito pelos respeitos, disciplina, valores, educação, socialização, respeitar o pai, a mãe, o professor, o amiguinho, as pessoas na rua. Esses valores a gente não negocia. Tá? Um pouquinho sobre a aula. Vocês podem ver aí, tem 2 pares de crianças. A criança que está embaixo, ela vai projetar o amiguinho que está em cima. O amiguinho que está em cima, tá vendo essa mão esquerda dele, do amiguinho que está em cima? Quando ele for projetado, ele vai cair de costas no tatame. Ele aprende que ele não tem que bater a cabeça, então ele vai automaticamente encolher a cabeça. Isso fica uma coisa automática, ele nem pensa mais para fazer isso. E essa mão esquerda ele vai bater no tatame de forma a dissipar o impacto. É por isso que às vezes os pais e as mães veem o menino jogando, caindo, e a criança não se machuca, e parece uma coisa impactante. E eles aprendem a não cair, enquanto isso eles vão fortalecendo o corpo também. Então, isso é muito legal, essa parte física do judô, de aprendizado motor, de preparação do corpo, essas coisas todas, é muito importante. Aqui é uma forma de a gente ensinar esse ukemi, tá? As crianças sentam, a gente fala para eles perninhas esticadas, mãozinhas esticadas, eles vão projetar o corpinho deles para trás, bater as 2 mãos no chão. A gente sempre fala, encolhe a cabecinha para não bater a cabecinha no tatame, para não fazer o efeito chicote, de bater a nuca lá atrás, e levanta as perninhas. Eles fazem isso, nossa, com uma proficiência excelente, tá? Vocês não têm noção de quão rápido eles conseguem aprender isso. O que a gente usa no
no dojo, nas aulas. Dojo é onde a gente treina, tá? O local do treino. Judogi ou kimono. Kimono e judogi é a mesma coisa. Kimono, vou resumir muito, tá? Kimono é a roupa, basicamente, a roupa tradicional do japonês, tá? Então, toda a roupa tradicional deles é kimono. Tá? O judogi é a roupa do judoca. O gi é roupa ou vestimenta. Judô é a nossa arte. Então, judogi é a vestimenta do judô. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pai e a mãe vai lá comprar e vê escrito judogi, ou às vezes vê kimono e fica confuso no que comprar. Qualquer um dos dois. Kimono tem que ser kimono para o judô, tá? Kimono tem kimono de karatê, de jiu-jitsu e por aí vai. Na falta do kimono, pode-se usar uma calça de moletom e uma camisa, tá? Não tem problema nenhum. Para começar, nas primeiras semanas não tem problema nenhum. A gente sabe que não é do dia para noite que você vai lá comprar um kimono, tá? Tem tempo, tem toda uma logística envolvida aí. Então pode-se começar sim com uma calça de moletom, uma camiseta que, lógico, que você possa, não tem problema nenhum de rasgar, não vai colocar uma camiseta nova, que vai puxar e tudo mais, tá? A gente pede para evitar um pouquinho bermudas acima do joelho. Por quê? O tatame, ele é um pouco abrasivo, tá? Então quando raspa, assim, dependendo do jeito que raspa, dá uma ralada, dá uma queimada, tá? Então, mas como na maioria das escolas, as bermudas, elas são um pouco para cima do joelho mesmo, a gente até releva e a gente vai fazendo isso, mas a gente sempre preconiza que depois, passando uma semana e tal, assim que possível, compre um kimono, porque tem coisas que só dá para ensinar com o kimono, tá? Tem muita técnica que dá para ensinar sem, só com a camisetinha e tal, mas tem muita coisa que só dá para ensinar muito melhor com o kimono, tá bom? E tem coisas que só com o kimono mesmo. Evitar deixar as unhas grandes, tá? Justamente, né, para não machucar o amiguinho, para não cortar, às vezes vai passar numa parte do corpo do amiguinho sem querer e acaba cortando e tal. Então evitem isso. Levar a garrafinha de água. Não é obrigatório, mas é extremamente interessante, tá? Para eles e pra gente. Por quê? Vocês imaginam a gente, eu sempre dou um tempinho, um minutinho para eles tomarem água. Não é em toda escola que o bebedouro é do lado do dojo. Aí eu dou esse minutinho. Se tem 3 crianças, se tem 5, se tem 10, se tem 20, tem turma que tem 30 crianças. Vocês acham que vai levar um minutinho para beberem lá? Não vai. Então a gente preconiza que deixem a garrafinha do lado, tudo organizadinho, dê tempo para beber água, vai lá, bebe água, volta e a gente continua o treino para não perder muito tempo. E isso também ajuda muito a eles a começarem a ter essa organização, sabe? Então, podendo trazer a garrafinha ajuda muito e facilita muito para eles também, tá bom? Importantíssimos, detalhes importantes. Primeiro, o judô é para todos. Todos. Mas tem uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, tem que adaptar, tudo bem, adapta, mas é para todos. Por que eu digo isso? Eu vejo muita menina que está fazendo judô, faz aula experimental e fala: sensei, eu queria muito fazer, mas o meu pai e a minha mãe não querem me colocar porque acham que judô é para menino, porque acham que judô é muito violento. Às vezes a menina não faz o judô e o irmãozinho faz judô porque o pai colocou, ou a mãe colocou o menino para fazer, mas a menina também quer fazer e não colocou. Esqueçam isso. Primeiro, falando do alto rendimento, as meninas, as mulheres, nos últimos anos elas têm tido um desempenho muito maior do que o dos homens. Não que os homens não tenham tido um bom desempenho, mas as meninas têm trazido mais medalhas para o Brasil do que os homens. Começa por aí. Segundo, na faixa etária deles, tá? Normalmente, até uma certa faixa etária, os tamanhos e pesos são bem próximos, tá? Quando tem uma diferença um pouco desproporcional, logicamente que a gente vai colocar pesos e tamanhos próximos quando o treino for relativo a algo que precise de pesos e tamanhos próximos. Alguns treinos não tem necessidade nenhuma, pode ser uma criança maior com uma criança menor, dependendo do treino que a gente vai fazer, tá? Então é tudo pensado, tudo calculado, não é nada bagunçado, deixado lá, faz aí de qualquer jeito, não. A gente tem toda uma didática, toda uma dinâmica, tem toda uma organização em relação a isso. Então, esqueçam isso. As meninas adoram judô. As meninas que fazem judô com a gente em todas as escolas e na academia adoram judô. E os benefícios, todos esses que eu falei, não vai ser só para menino, vai ser para menina. A gente está formando cidadãos e cidadãs, tá? A gente não está formando só meninos como cidadãos, está formando meninas como cidadãs também, tá? Para melhorarem o mundo que a gente está vivendo. E uma coisa também muito importante, o judô não é recreação. Vou repetir, o judô não é recreação. Ele pode ser divertido, ele pode ser recreativo,
mas ele não se resume a uma mera recreação, ele não se resume somente à ludicidade, tá? Por que eu falo isso? A gente tem uma dinâmica, a gente pode sim fazer alguns exercícios, a gente faz inclusive alguns exercícios voltados para ficar mais divertido, porque a gente está para essa etapa, tem que ter um fator lúdico, tá? Eles não são mini atletas, a gente tem que fazer uma coisa que seja divertido para eles e que eles tenham ganhos e benefícios em relação a isso. Só que, se fosse uma mera recreação, quando uma criança fala, eu quero brincar de pega-pega, eu vou deixar e é de qualquer jeito, fala, não, agora não é o momento, a gente vai, se eu quiser fazer um exercício de pega-pega voltado para o judô, eu posso fazer sim. Se eu quiser fazer um exercício de vivo ou morto, por exemplo, voltado para o judô, eu posso fazer. Mas se começar a pensar que é recreação, a criança vai pensar que vai lá só para brincar e não é hora de recreio. Tá? É divertido, eles gostam muito, mas a gente vai cobrar respeito, vai cobrar educação, vai cobrar que vai falar na hora certa. Não vai querer que eles fiquem mudos, que são crianças, mas vai entender que na hora que um amiguinho falar, os outros vão ouvir para o amiguinho falar, porque na hora de você falar, você vai querer ser ouvido também. Respeitar pai, mãe, professores. E aí segue a parte que eu falei anteriormente. Esses valores de respeito, de disciplina, de reverência, de educação, respeitar pai, mãe, professores, dentro e fora dos tatames, o pessoal da rua, não interessa. Esses valores a gente não negocia com ninguém. Seja coordenação, seja direção, seja paz, esses valores a gente não negocia. O judô só está nesse patamar tão alto por causa desses valores. O judô só é tão conceituado pela ONU e por várias outras, não é só a ONU, várias outras instituições e órgãos, governamentais ou não, do mundo, por causa desses valores, tá? Não se enganem, esses valores a gente não negocia. A gente sabe que tem crianças que têm uma desenvoltura maior, vão apresentar desenvoltura maior, e a gente tem meios também dessas crianças que vão se desenvolver melhor, direcionar elas para um judô cada vez mais lógico, no tempo delas, na hora delas, sem quebrar etapas, para serem futuros atletas assim quiserem, que tiverem essa disposição. A gente tem clubes que a gente pode levar, nosso sensei conhece muita gente, enfim, tá? Mas o foco principal não é esse. O nosso foco é formar cidadãos e cidadãs. E fazer não só com que essas crianças sejam melhores para eles e para a família deles, mas com que essas crianças sejam melhores para nós, como cidadãos. Então a gente está formando cidadãos ali, a gente está ajudando a escola, os pais, os professores e nós mesmos de uma forma indireta, tá? Colocando crianças, pessoas que futuramente vão ser cidadãos que também vão ajudar, contribuindo com um mundo melhor pra gente, tá bom? Então, repito, esses valores a gente não negocia. Desculpa ser chato em relação a isso, mas deixo bem claro. Tá? Gente, pareceu longo, mas realmente nossa, eu fui extremamente conciso, o máximo que eu consegui. Quaisquer dúvidas, qualquer pergunta dentro ou fora do judô, em relação ao judô, em relação às técnicas, em relação à aula, em relação ao que usar e que não usar, em relação a alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o judô, fiquem à vontade, qualquer coisa, fiquem à vontade para me perguntar. Vocês podem falar com a Vanilce, podem falar com a Karina, peçam para elas podem direcionar de repente as suas perguntas para mim. E eu posso responder para vocês sem problema nenhum, tá? Lógico que sempre na medida do possível, do tempo, mas respondo a todos sem problema nenhum, caso haja alguma dúvida, tá bom? De mais a mais é isso, gente, espero ter sido claro. Isso é só o arranhão da superfície do que é o judô. O judô é muito mais que isso, tá? Jigoro Kano foi o fundador, o criador do judô. Mas as técnicas do judô já eram milenares, era antes do sensei Jigoro Kano. Então, antes dele, já tinham muitas técnicas, habilidades. A grande destreza dele foi juntar essas técnicas e colocar isso para uma coisa fundamental, a educação de jovens e adultos. O judô foi criado como uma parte da educação física. Educação física não é só educar o físico, tá? A educação física ela educa a mente e o espírito. O espírito daquela forma de motivação, de determinação, de superar os seus obstáculos, de ser melhor do que você foi a cada dia. Bom, então eu espero que pelo menos eu tenha ajudado a entenderem, começar a entender um pouquinho mais do que é o judô. Mas, repito, fico à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, tá bom? Novamente, muito obrigado, gente, arigatô, e uma boa semana para vocês.